Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de religião. Hoje nós vamos estudar sobre introdução às tradições religiosas de matriz africana. Nós vamos continuar, o que nós vimos na semana passada. Religiões de matriz africana. Eu pergunto para vocês o que são religiões de matriz africana, pessoal. É um termo utilizado no Brasil, para se referir às religiões que se desenvolveram a partir do processo de vinda dos povos escravizados do continente africano. Ou seja, na semana passada a gente viu quais foram esses povos, que foram trazidos aqui para o Brasil pelos portugueses, que foram os sudaneses e os bantus, e que foram basicamente esses povos que deram origem, o que a gente chama de religiões de matriz africana, tá pessoal? Que pode ser chamado também de religiões afro-brasileiras. E são essas as religiões de matriz africana que nós temos hoje aqui no Brasil. Quais são elas? O candomblé, a umbanda, o xangô, xambá e catimbó, tambor de mina, o molucô e batuque. Entre essas religiões, as principais são o candomblé e a umbanda, certo? São as principais religiões afro-brasileiras que nós temos aqui no Brasil, a que mais se destaca, candomblé e umbanda, beleza? Vamos conhecer as características gerais dessas religiões. Primeiro, animismo. O que é isso, pessoal? É a crença num grande número de forças, deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana. Então, pessoal, animismo é basicamente isso, pessoal. Seria a crença de que entidades não humanas, possuem também essências espirituais, certo? Outra característica dessas religiões é a questão da ancestralidade, que seria o culto aos antepassados, Quando as pessoas morrem, são posteriormente divinizados, e cultuados pelos pessoal, que pertence à cultura africana, beleza? A importância dos ritos também, eles valorizam muito as práticas ritualísticas, muito presentes nos cultos religiosos, E também outra característica é a religiosidade não se separa da vida social, ou seja, os pessoal da tradição africana, eles têm a religiosidade no seu contexto social, na sua vida social, certo? São inseparáveis. Então, o que são culturas ágrafas, pessoal? Outra característica das tradições religiosas afro-brasileiras. Culturas ágrafas, pessoal, são todas aquelas culturas que não possuem um sistema de escrita, beleza? Então, sendo assim, pessoal, a gente pode concluir que as tradições afro-brasileiras, elas não possuem uma teologia sistematizada, certo? Elas não possuem escrituras sagradas. É que nem as religiões de matriz indígena, que nós vimos que não possuem uma teologia sistematizada, portanto não possuem, escrituras sagradas. Então são culturas ágrafas, tá pessoal? Noções de família, tribo e clã, a importância dos mitos, são características das religiões afro-brasileiras. Agora a gente vai ver a literatura sagrada das religiões de matriz africana. O que são considerados sagrado para essas religiões, pessoal? Primeiro, as narrativas míticas. As narrativas míticas, pessoal, são as principais fontes de conhecimento das tradições religiosas de matriz africana, beleza? Já que não possui sistema de escrita, Então, mas o que são mitos? Mitos são narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas por meio da ação de deuses. Aqui mais explicação sobre o que é mito, São histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante, Aqui traz consigo a importância dos mitos, Eles dão sentido à vida no presente, também explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos utilizam uma linguagem poética e intuitiva, É uma fonte de conhecimento sobre as religiões, são os mitos. A gente já viu, que as narrativas míticas são as principais fontes de conhecimento, das tradições afro-brasileiras, certo? No sentido religioso. Porém, o conteúdo das histórias contadas, nos mitos pode ter se alterado ao longo das gerações, De um modo geral, as narrativas míticas estão relacionadas a valores educacionais, são um modelo pedagógico e de posturas sociais. Então, por meio das
narrativas míticas, pessoal, a gente está vendo aqui que se produz também a questão do conhecimento, né, pessoal? Essência para o convívio social, como as difusões de valores, né? Regras de convivência, enfim. Então a gente vai ver, né, os deuses das tradições religiosas de matriz africana. Na maioria das tribos existe a crença no Deus Supremo, embora este receba muitos nomes, né? Esse Deus Supremo criou e governa todas as coisas vivas, os animais e o ser humano. O culto aos antepassados, a gente já viu que é uma característica, né, dessas religiões, é um dos aspectos mais típicos da religião africana. Antepassados, né, seriam os primeiros orixás, né, assim como eles se denominam, né. Orixás são ancestrais africanos que foram divinizados, né, e depois cultuados, né, claro, possuem características semelhantes aos dos seres humanos. Cada orixá, né, possui um sistema simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, oferendas, espaços físicos, dias e até horários, né? Exemplos: Exu, orixá guardião dos templos, encruzilhadas, etc. Ogum, orixá do ferro, da guerra, do fogo e da tecnologia. Oxóssi, orixá da caça e da fartura, etc. Então, pessoal, a gente vai ver agora os locais de culto, né, dessas religiões, assim como todas as religiões, pessoal, né, possuem um local de culto, né, ou seja, um lugar sagrado, né, para suas práticas rituais, né. A gente vai ver quais são os locais sagrados, né, os locais de culto das religiões afro-brasileiras. O principal é esse, é o terreiro, né, local onde se realizam os cultos cerimoniais, né, e são feitas oferendas aos orixás, né, a gente já viu que são orixás, são os antepassados, né, são os ancestrais, aliás. Embora nem sempre de terra batida, né, o nome permanece como referência aos barracões e quintais onde as celebrações eram realizadas. Além de terreiros, eles podem receber outros nomes, né, como roças, sítios, casas de candomblé, tendas, centros de umbanda, etc. Agora, elemento do culto das tradições religiosas afro-brasileiras. A fala é integrante necessária, né, da ritualística das religiões de matriz africana. Esse é considerado um dos principais elementos, né, do culto das tradições religiosas afro-brasileiras, justamente porque essa religião ela não possui, né, um sistema de escrita, né, então tudo é com base no diálogo, na questão da oralidade, né. A fala tem poder, faz acontecer. Então aqui explica o porquê, né, que a fala é integrante, né, necessária da ritualística das religiões de matriz africana. É basicamente porque o ser humano recebeu a vida do hálito sagrado de um Deus supremo. Assim, ele carrega em sua natureza esse hálito sagrado. Logo, a fala seria uma extensão do hálito sagrado do ser supremo, certo? O uso da palavra no terreiro, né, pessoal? O que mais é utilizado nos seus cultos, né, são os mitos, os cânticos, as bênçãos, consagração, ensinar. Então, pessoal, sendo assim, a gente pode concluir que as principais características, né, as características essenciais das religiões afro-brasileiras, elas são baseadas em quê? Pessoal, na questão da oralidade, né, da simbologia e do diálogo, certo, pessoal? Valeu!